Olá, queridos, graça e paz. Eu vim falar com vocês hoje sobre o tema 4 atitudes que o cristão não deve ter. Gostaria que você prestasse muita atenção, porque o Espírito Santo ele tem algo para compartilhar com você nesse dia de hoje. Nós vemos, queridos, que hoje frequentar as reuniões da igreja é muito importante, sim, com certeza, e isso é prioridade na nossa vida. Todavia, tão importante quanto isso é você praticar nas ruas o que é ensinado dentro da igreja. Muitas pessoas, por diversos motivos, esquecem-se de refletir sobre os seus atos. Nós vemos muito isso acontecer e tem atitudes que não condizem com o exemplo que foi dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu vim aqui hoje falar com você sobre esse tema, sobre esse assunto que é de suma importância para mim e para a sua vida. Eu deixei aqui separado 4 hábitos que muitos têm, mas que devem ser eliminados se a pessoa quer realmente ser uma seguidora de Cristo. Então, qual que é o primeiro? O primeiro é manter a fé passiva. Então, você, cristão, você, homem de Deus, mulher de Deus, que se diz evangélico, que se diz povo de Deus, você não pode ter uma fé passiva. O que é uma fé passiva, irmã Solange Santos? A minha fé e a sua fé é provadas com atitudes. Aquele que não pratica o que lê, não está mantendo a sua fé. A Bíblia questiona sobre isso. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, nos fala assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E rapidamente vem a resposta. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. O que isso significa? Significa que todos os seus atos, os meus atos, devem ser pensados e repensados. A crença exige a prática. Se não há prática da vontade da palavra de Deus, então não há crença. Segunda coisa que nós cristãos não devemos fazer: brigar indiretamente. Como assim, irmã Solange? Me explica isso. Muitas pessoas, não sei se você já percebeu por aí, elas não chegam às vias de fato. Elas não xingam os outros, mas mesmo assim, ainda assim, essas pessoas se envolvem em brigas. Exemplo disso são as indiretas enviadas pelas redes sociais. Sabe, tipo assim, a sua inveja faz mal ao meu brilho, hashtag fica a dica. Mais ou menos isso que acontece. O sentimento que impulsiona reações como essa atinge não somente quem veste a carapuça, mas principalmente você mesmo. Paulo recomenda aos Colossenses: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazeis vos também. Terceira coisa que eu quero deixar para você aqui hoje, que o cristão não pode fazer, é julgar-se superior. Volta e meia, queridos, temos um cristão criticando a denominação do outro. Ou fala mal das pessoas que não são cristãs. No entanto, quando você e eu, nós fazemos isso, nós estamos esquecendo do que a Bíblia diz. A Bíblia nos relata no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Deus concede a salvação para quem a conquista. No entanto, a mesma oportunidade de conquistá-la tem quem nasceu filho de Israel ou quem nasceu gentil. Ele é um Deus único. Deus, ele não faz acepção de pessoas por suas origens, mas por seus atos. Vestir-se de orgulho e arrogância, presta atenção, criticar o outro, criticar o seu irmão, em vez de você apresentar a palavra para ele, em vez de você ensiná-lo, pregar a palavra para ele, é desperdiçar
uma oportunidade concedida por Ele. Pior do que isso, viu? Pior do que isso. É abrir caminho para outros erros. O que é o orgulho? O orgulho, se nós formos ver, ele é a fonte de todos os pecados. Mas por quê? Porque ele aparece nos lugares mais insuspeitos, nos lugares que você menos espera. Muitos conhecimentos podem tornar uma pessoa muito orgulhosa. Você já ouviu falar que a letra mata e o espírito vivifica? Pois é, existem muitas pessoas que por muito saber, por muito conhecimento, a letra tem matado o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Quarta coisa que eu quero falar para você aqui que você não deve fazer sendo um cristão. Você não pode ser cristão só da porta para dentro. Sim, isso é coisas que mais acontece hoje em dia. Você é a mesma pessoa dentro da igreja e dentro de casa? Eis a pergunta. E fora de casa, como que você é? No trânsito, como você se comporta? Na fila do banco, o seu relacionamento com a sua família é a mesma coisa quando você está em casa e quando você está na igreja? E diante dos seus amigos e da sociedade? Enfim, o que você mostra ser lá fora é o que você é dentro do seu lar? É o que você é no seu núcleo familiar? Se uma pessoa que compra produtos pirata, por exemplo, ela está compactuando com um crime. E quando essa pessoa espalha fofoca, não deixa de ser também um pecado, um erro, um crime diante de Deus? Então veja só, aqueles crentes mentirosos que adulteram, crentes que vivem em roubo, na prostituição, na corrupção, na mentira e dão seus jeitinhos brasileiros, que a gente vê muito, para tentar se prevalecer sobre os mais fracos, esses daí não são cristãos, porque não seguem o exemplo de Cristo. A Bíblia nos diz no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 7, Jesus falando assim para os escribas: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. O que acontece, querido? Eu pergunto para você aqui. Se um líder, ele desobedece à ordem do seu governante, imediatamente esse líder, esse dirigente, ele é removido da sua posição, sim ou não? O mesmo se dá em relação aos que contrariam a vontade de Deus. O que acontece com eles? São considerados rebeldes e imediatamente são removidos. A palavra de Deus é que nos diz que a árvore que não dá bons frutos, Deus, ele corta e lança fora. Que essa palavra fique para a sua meditação e o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Que Deus abençoe você. Eu espero ter ajudado. Graça e paz para todos vocês. Deus abençoe. A paz, amados! Está precisando emagrecer? Vem que eu te conto como. Meu nome é Thalita e eu quero apresentar para vocês os nossos produtos, o Nutrim. O Nutrim é um suplemento alimentar que auxilia no emagrecimento. Com o nosso Nutrim Premium, você elimina até 9 quilos dentro de um mês. Com o nosso Nutrim Black, você elimina até 14 quilos dentro de um mês. Além do emagrecimento, os nossos produtos trazem outros benefícios para a saúde das pessoas, que é mais disposição, mais energia durante o dia a dia. Para mulheres acima de 40 anos, diminui os efeitos da menopausa. Quer saber mais sobre os nossos produtos? Me chame agora no WhatsApp. E atenção, para você que falar que veio pelo canal da Pastora Solange, você vai ganhar um desconto especial Nutrim. Bora, me chama agora no WhatsApp e vamos emagrecer com saúde.